Olá, gente! Nessa nossa segunda aula, nós vamos modelar uma banqueta semelhante à anterior, só que neste exercício, as pernas, o assento vão ser peças diferentes. Para isso, nós vamos trabalhar com o conceito de grupos. Primeiro passo, nós vamos começar fazendo o pezinho da banqueta. O pé, conforme a ilustração, ele vai ter 100 milímetros de comprimento, 100 milímetros de profundidade e 300 milímetros de altura. Como boa parte do que nós modelamos no SketchUp, nós vamos começar com uma face. Então eu vou começar aqui com a ferramenta retângulo, clicar em qualquer lugar aqui da minha área de desenho, vou digitar 100,100 e Enter. Vou utilizar as ferramentas de visualização, o zoom, o orbitar para aproximar do nosso objeto. Lembrando que se eu quero aproximar de um determinado ponto da tela, eu tenho que colocar o cursor sobre esse ponto e mover a bolinha para frente ou para trás. Tá? Agora eu vou vir com a ferramenta Empurra e Puxe e vou clicar aqui na face, clico uma vez, solto, vou mover para cima e vou digitar 300. Fiz a perna da cadeira. O próximo passo seria agrupar essa perna, mas eu não vou agrupar porque eu quero que vocês visualizem o que ocorre quando nós não trabalhamos com o conceito de grupo. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o assento direto, pulando essa etapa. O assento ele vai ter 400 de profundidade, ele vai ter 400 de profundidade por 400 de comprimento. Então, 400,400. De altura, ele vai ter 100. Vou vir aqui com a ferramenta Empurra e Puxe. Digitar 100 e Enter. Em tese, ok, terminamos. Temos aqui um pé, uma perna da banqueta e o assento. Vou mover este assento para cima do pé. Primeiro eu vou vir aqui com a ferramenta Selecionar. Observem o seguinte, se eu clico uma vez, eu seleciono um elemento, no caso a face. Se eu clico uma vez na aresta, seleciona a aresta. Se eu clico duas vezes na face, ele vai selecionar a face e as arestas que definem essa face. Se eu clico duas vezes na aresta, ele vai selecionar a aresta e as faces que, ao se cruzarem, vão definir essa aresta. Se eu clico três vezes, ele seleciona todos os elementos. Ele vai selecionar arestas e faces que fazem parte desse sólido. Selecionei tudo, vou utilizar a ferramenta Mover, que nós vamos ver com mais detalhes em outro momento. Vou clicar num ponto de referência e vou trazer para cima da minha perna. A princípio, tudo certo, tudo ok, é isso, será? Vamos supor que não é bem isso, não é essa posição, aí eu quero mover de volta. Olha o que vai acontecer. O que houve? Como eu não trabalhei com o conceito de grupos, na hora que eu coloquei o assento em cima da perna, todos esses elementos se tornaram uma coisa só. Tanto que se eu clicar três vezes, olha o que acontece. Ele vai selecionar o assento e a perna, que na verdade agora é uma coisa só. Então, por isso que é importante trabalhar com o conceito de grupo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas com as peças agrupadas. Vou fazer o seguinte, vou clicar três vezes sobre a perna, vou clicar com o botão direito e vou aqui, criar grupo. Vou fazer a mesma coisa com o assento. Clico três vezes, clico com o botão direito, criar grupo. Aí agora sim, eu vou vir com a minha ferramenta Mover, vou clicar aqui nesse ponto de referência, que já é um auxiliar de desenho, clico uma vez, não precisa ficar segurando, e vou movendo o cursor até achar esse outro auxiliar de desenho. Quando eu perceber que está ok, na posição correta, eu clico. Aí agora, não é isso que eu quero, vou mudar de posição, sem problema algum. Esses elementos são elementos separados. Então eu tenho um grupo que corresponde às arestas e faces que compõem o assento, e eu tenho um outro grupo que corresponde às arestas e faces que compõem a perna da banqueta.
Agora sim, nós podemos partir para as outras pernas. Primeiro passo, eu vou utilizar a ferramenta Orbitar, vou colocar a câmera virtual melhor posicionada e vou utilizar a ferramenta Mover. Só que eu vou utilizar a ferramenta Mover não simplesmente para mover o objeto, mas sim para fazer uma cópia do objeto. Como? Como isso? Vamos já ver. Então, primeiro, vou vir aqui com a ferramenta Selecionar, vou selecionar meu objeto, depois eu venho com a ferramenta Mover. Vou clicar em um ponto de referência. Por que isso é importante? Vamos supor, vou clicar em qualquer lugar do meu objeto. O que acontece? Não necessariamente eu vou conseguir fazer isso de uma forma precisa. Aparentemente está ok, mas se eu aproximar, ó, eu tenho essa distância. Então, eu não posso clicar em um ponto qualquer. Eu tenho que pensar, eu quero mover do ponto A até o ponto B. Então, eu vou trazer o cursor para o ponto A, vou trazer até o ponto B e vou clicar. Só que a perna não quero mover apenas, eu quero o quê? Fazer uma cópia. Então, eu vou novamente com a ferramenta Mover, que já está acionado, meu objeto já está selecionado. Clico nesse cantinho. E agora, em vez de já clicar no ponto B, no ponto de destino, eu vou apertar o Ctrl do teclado. Uma vez só, não precisa ficar segurando. Quando eu faço isso, eu indico que eu não quero apenas mover a peça, mas eu quero fazer uma cópia da peça. Então, a original fica no seu lugar e a cópia segue o cursor. Vou trazer para a minha posição de destino, clico. Vou usar o orbitar para colocar em outra posição. Vou clicar aqui, ó, neste ponto de origem, Ctrl para indicar que é uma cópia, trago para o ponto de destino, clico. Vou orbitar novamente para facilitar. Este é o nosso ponto de origem, Ctrl para indicar que é uma cópia, agora clico no ponto de destino. Agora nós finalizamos a banqueta, eu vou usar o orbitar para colocar numa posição melhor. E o que ocorre? Nesta versão do SketchUp, nós não conseguimos utilizar uma ferramenta que é muito interessante, que é o Outliner ou Estrutura, que ele vai mostrar como os grupos estão organizados no nosso desenho. Isso só é permitido na versão paga do SketchUp. Mas algo que nós podemos utilizar é dar um nome para esses grupos. Como é que nós fazemos isso? Eu seleciono o meu objeto e vou vir aqui, ó, em Informações da Entidade. E aqui onde eu tenho instância, eu posso dar o nome assento. E a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar, vou dar o nome perna. E a mesma coisa para as demais. Se eu tivesse feito isso logo quando eu fiz a primeira cópia, as outras já sairiam com o nome perna. Tá? É isso, gente. Nós fizemos aqui uma banqueta muito simples e vamos retomar o que é que nós vimos. Quais foram as ferramentas que nós aprendemos hoje? Nós trabalhamos com a ferramenta retângulo, que nós já vimos na aula passada, com a ferramenta empurra e puxa, que nós também já vimos na aula passada. O que nós vimos de novo foi a ferramenta mover, utilizada tanto para mover a peça, quando nós movemos aqui o assento para cima da perna, e também utilizamos a ferramenta mover para fazer cópias. Além disso, nós trabalhamos com esse conceito que é essencial no SketchUp, que é o de grupo. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.